Senhoras e senhores, muito boa tarde. A gente fica muito satisfeito de ver a nossa reunião tão concorrida, com tantas pessoas. Eu sabendo que algumas pessoas não puderam vir. Hoje, o efetivo da Guarda Municipal de Nova Friburgo estava desde de manhã comprometido num treinamento, numa instrução. A gente esteve presente lá não só para prestigiar, mas também para aprender, né? Porque saber, experiência, conhecimento não ocupa espaço, não é isso? Ocupa, às vezes, no HD, mas para a gente não ocupa espaço. Então a gente esteve lá de manhã e a gente sabe que o pessoal que ficou das 10 da manhã até agora às 5 da tarde, numa etapa, numa faina de instrução, não vamos exigir comparecimento de todo esse pessoal, embora o comandante Michael e o Nogueira estejam aqui e estavam lá desde cedo. Para nós é um grande prazer recebermos a todos, recebemos aquelas pessoas que, como nosso amigo Carlos, do Corpo de Fuzileiros, estão vindo aqui pela primeira vez, né? Bom, é um grande prazer recebê-los todos. Compareçam sempre, façam do nosso Conselho Comunitário de Segurança prolongamento das vossas residências, ok? Então, hoje, a gente vai estar aqui. Primeira coisa, né? Nós vamos estar aqui dando boas-vindas à nossa nova comandante do batalhão. Por favor, tenha bondade de sentar. Eu gostaria de agradecer a todos, é uma honra ter assumido o 11º Batalhão, principalmente sendo a primeira mulher, né? Eu sou uma entusiasta do Conselho Comunitário de Segurança, então eu gostaria de dizer aos senhores que a gente está aqui à disposição dos senhores, para que vocês quiserem. Meu gabinete está sempre de portas abertas. Foi comandante-geral da Polícia Militar, era o comandante-geral da Polícia Militar quando eu cursei inteligência lá em 2004, se não me cisco, 2004. Então, está aqui hoje, veio nos visitar e para mim particularmente, é uma presença muito grata. Então, eu vou me permitir pedir a ele que fale algumas palavras para nós. Coronel Hudson foi um comandante-geral da Polícia Militar valoroso, corajoso, e que teve coragem de dizer para um monte de políticos ladravazes, e desculpe, já falei que a ladravaz era ladravaz mesmo, né? Mas para um monte de políticos ladravazes que a sociedade que cobrava draconianamente as forças de segurança tinha que fumar menos, cheirar menos, se drogar menos, tá? E isso, para mim, denota coragem. E eu acho isso muito bacana. Então eu queria passar a palavra aqui ao Coronel Hudson para que ele tecesse as suas considerações e nos dissesse alguma coisa. Bom, gostaria muito de agradecer o seu convite, me sinto honrado. Cumprimento aqui os membros da mesa, nossa comandante Anélia Farias, meu querido Coronel Castelano, os companheiros também da velha guarda lá, da família Sanglar. Temos aqui outras pessoas conhecidas, como o Guilherme, o Gustavo Barroso, os nossos oficiais de praças do 10º Guarda, que eu tive o privilégio, inclusive na época do Coronel Castelano, estarmos juntos, né? E Nova Friburgo sempre primou pela segurança pública. Os eventos que aqui tiveram, a nossa tropa sempre correspondeu, né? E eu fico muito feliz quando sou convidado para participar, porque a gente traz à memória bons momentos, né? Não foi tudo flores, todos nós passamos situações muito difíceis, né? Na vida, principalmente na nossa carreira,
E até quando falou da nossa comandante que comandou o 19º Batalhão em Copacabana, estava conversando com o Cláudio e Natália ali, me veio a lembrança sobre um episódio, não sei se vocês chegaram a acompanhar, tornou-se até filme, e esse filme foi lançado esse ano, Vitória é o nome do filme. Isso começou conosco numa investigação lá na ladeira dos Tabajaras, que é a área do 19º, uma senhorinha, o nome fictício é Vitória, mas o nome verdadeiro é Dona Joana, não sei se é Josefina da Paz, Joana da Paz. Essa senhora, durante 2 anos, filmou, fotografou o tráfico de drogas na ladeira dos Tabajaras. Crianças, tanto do sexo masculino como feminino, um horror. E ela corajosamente, durante 2 anos, fez esse trabalho de investigação. Isso tornou-se um documentário feito por um jornalista do jornal Extra, depois virou um livro, e esse ano esse filme foi lançado. Vale a pena assistir. Vale a pena assistir, que quando se tem coragem, quando se tem determinação em querer um mundo melhor, é uma forma que ela ajudou os órgãos de segurança pública a dar uma resposta ao tráfico de drogas, somente naquela ladeira dos Tabajaras. Com o passar dos anos, as situações foram piorando, né? Obviamente, hoje a gente já se fala, antes falava do tráfico, depois se falou do narcotráfico, agora o narcoterrorismo, né? Já que quem assistiu no último filme, Tropa de Elite, como o tráfico conseguiu penetrar em todos os segmentos da sociedade, no meio político, no meio jurídico, no Ministério Público, e a situação foi ficando cada vez mais difícil. E não só o tráfico, que foi se atualizando nas suas práticas, como trouxe para si a questão das práticas terroristas, né? Que é a tomada de um território, ali eles dominam, procuram conquistar aquela comunidade, e ali eles ditam as suas regras, cobram os seus impostos, e aos poucos vão dominando o terreno. E nós estamos vendo que isso vai chegar também aos pontos mais privilegiados da sociedade. Eu não quero dizer, acho que é um delegado, o Hélio Luz, ele dizia que Copacabana brilha à noite, né? Porque esse é o veículo propulsor da criminalidade. E a nossa instituição, principalmente, a Polícia Militar, sofre muito com isso. Os nossos policiais, eles estão dando as suas vidas em defesa da sociedade, mas sem um reconhecimento que isso não é de agora, né? E na época que nós estávamos lá, nós tivemos muitas perdas humanas, muitas perdas de policiais. E eu fui obrigado a dizer que a partir daquele momento nós deixamos de ser caça para sermos caçadores. Me trouxe outro problema também, porque usamos uma metodologia, não uma metodologia do patrulhamento comum, mas sim em conduta de tropa naquelas comunidades tomadas pelo tráfico. Demos uma resposta, foi até uma resposta muito pesada, mas eu fui obrigado a assumir o centro de operações e dizer: deixem de ser caças, nós passaremos a ser caçadores. Mas era um momento diferente que nós vivíamos e conseguimos sair de cabeça erguida
da nossa instituição. Vejo hoje, né, uma dificuldade muito maior da nossa atuação. Acho que nós devemos ter aqui mais, embora o grupo seja seleto, bom, mas que prestigiasse não só a instituição Polícia Militar, com a própria Polícia Civil. Seria interessante tivéssemos aqui integrantes do Ministério Público, do Poder Judiciário, que a visão de segurança pública é sistêmica. Quando tudo falha, cai no colo do policial militar, né? Se a educação falhou, se a religião falhou, o que for, estoura lá na ponta da linha, né? Então, são essas humildes palavras, mas eu estou muito feliz de estar aqui com todos vocês, desejar, né, sucesso para a nossa comandante. Ela realmente é um marco. Eu acredito também que seja no Corpo de Bombeiros a primeira comandante. E vai transformar. Você já tem experiência, né? Já com o batalhão, foi o regimento, né? 19º, mas passou por várias sessões também, né? Deus vai te abençoar e nós seremos todos abençoados, né? Então, muito obrigado, meu amigo, pela sua oportunidade, tá? E estamos aí juntos. Bom, eu passar a palavra agora ao Coronel Castellano. Queria aqui ressaltar aqui a presença do nosso grande amigo, o subtenente Rodrigo, que é o responsável, o comandante do tiro de guerra de Nova Friburgo. Né? Cadê? Bom amigo. Bom, vou puxar o saco dos fuzileiros também. Carlos, cadê? Tá? Carlos. Do Corpo de Fuzileiros Navais. Bom, agora nós vamos passar a palavra aqui ao Coronel Castellano, né, para que ele faça as suas considerações e logo em seguida a gente vai começar aqui com o vereador Marins, com o companheiro que é o da mobilidade urbana, tá? E aí nós vamos dar prosseguimento aqui a uma parte, vamos dizer assim, eminentemente mais técnica da nossa reunião hoje, tá? Boa noite a todos. Presidente Vinícius Cavalcante, não sei se você reparou, o Conselho Comunitário de Segurança está mais cheio. Ah, que bom. Também com o presidente do Coronel Hudson, nosso eterno comandante-geral aqui. Deu sorte. Até o Vinícius estivesse fora da cidade. Deu sorte para para ouvi-lo. Deu sorte para a gente. Deu sorte. Pô, eu queria trazer tá cheio, não, tá bem mais cheio. Tempo e a gente não tinha tido oportunidade ainda. E te parabenizar, então, presidente, pela composição dessa mesa aqui, que muito nos honra estar aqui ouvindo o Coronel Hudson, nosso eterno comandante-geral. Foi um privilégio para Nova Friburgo tê-lo como residente, ter ele adotado a nossa cidade, né, no seu coração, e, né, ele que conhece profundamente segurança pública, está desfrutando aí do bom trabalho que vem sendo realizado pelo 11º Batalhão de Polícia Militar, né, e aqui se disponibilizando nesse tempo para contribuir, porque ele sabe da importância desse momento para a comunidade. A gente sabe que segurança pública se faz participação da comunidade, né? E parabenizar e agradecer também a presença da nossa comandante Daniele, Coronel Daniele, parabéns pela carreira, por esse marco importante da mulher frente ao batalhão aqui da nossa região, que venham muitas outras, né? Que você deixe o seu legado aqui também, como já sou que deixou no 19º Batalhão de Polícia Militar, uma área importante para o estado do Rio de Janeiro, né? E com certeza você vai trazer muita experiência de lá para somar aqui na nossa região, ganha com seu conhecimento. E falar da Polícia Militar, a gente percebe aqui vários integrantes, numa reunião, se a gente for ver aqui o percentual de policiais militares,
aqui está o que a gente já conhece: polícia de proximidade. Polícia Militar é isso. Abriu, chegou à comunidade, a Polícia Militar está junto, porque está ávida a conhecer os problemas e tratá-los da melhor forma, o mais rápido possível. Então, essa amostra aqui eu já conhecia. É bom que os nossos companheiros ficam observando que é uma grande corporação, né? E só desejo tudo de melhor aí para você, sucesso, você e o Major Rosendo, que também divide o comando, né? Subcomandante divide o comando, né? Com a comandante aqui como subcomandante 11º. Fico feliz de saber que a gente tem bons representantes aí, com essa grande equipe de oficiais, que a gente também conhece muito bem, de longa data. Nosso Capitão Garcia, agora promovido Major, e vamos em frente, muito bom. A gente pode falar aqui de várias autoridades que estão ali, Vinícius. Tem ali nosso vereador Marcos Marim, chegou agora há pouco tempo, seja muito bem-vindo. Tem o nosso comandante do tiro de guerra, importante tiro de guerra. Tem aqui o subsecretário de Mobilidade e Urbanismo, Dalmir. Tem aqui o subsecretário da Guarda Municipal, comandante da Guarda Municipal, o subcomandante. Alguns guardas municipais aqui conosco. Temos Defesa Civil, Alexandre Sandlar, e por aí vai. Ex-vereadores, né? E por aí vai. Tanta gente que participa sempre aqui, né? No MIAR. Isso aí. E vários amigos aí. Então, como falei na primeira vez que cheguei aqui, continuei, vários amigos e parentes até aqui na plateia, comandante. Muito bom. Então a gente se sente em casa. Foi comentado aqui, né, do nosso curso de capacitação da Guarda Municipal. É uma parceria, né, isso iniciou hoje, uma parceria da Secretaria de Turismo, Secretaria de Segurança e Ordem Pública, com o Batalhão de Polícia de Turismo, o BPTUR, da Polícia Militar, uma capacitação turística para os guardas civis municipais. E nós estamos ali com grandes profissionais do BPTUR, ensinando conhecimentos valorosos para a nossa Guarda Civil Municipal, uma força que se apresenta cada vez mais no nosso país para apoio em questões de segurança. Então, hoje, a gente percebe em vários municípios do nosso estado, no Brasil, também assim, nos municípios do nosso estado, a Guarda Civil Municipal treinando, se capacitando para oferecer um serviço de mais qualidade e um apoio melhor na área de segurança, já que a gente está aqui falando em Conselho Comunitário de Segurança. É bom que a comunidade saiba que tem mais esse apoio aí, né, às nossas forças de segurança, as polícias, de modo geral, e a gente sabe que pode trazer experiências específicas assim, em cada área, e agora, nesse caso, no segmento do turismo, a gente vai poder dar um apoio maior na questão de segurança. Sabemos da importância, né, de apresentarmos uma cidade segura, para que esse turista retorne cada vez mais e traga mais pessoas e levem uma boa experiência e comentem que estiveram aqui e se surpreenderam, muito embora possam ter ouvido em algum momento alguma notícia ruim do estado do Rio de Janeiro, conheceram uma cidade que foram acolhidos, tiveram orientações e tiveram uma segurança adequada, que sejam surpreendidos positivamente. Então, é nesse segmento que a gente está avançando nesse momento, com essa capacitação, com esse treinamento, e vamos avançar mais em outras áreas também, com a comunicação e a comunidade, e estamos aqui abertos a debates, a sugestões, opiniões, informações em geral, para a gente trocar cada vez mais. Obrigado a todos pela presença hoje aqui. Comissão comandante, licença. Sou o Cabo Cosmo, da Patrulha Maria da Penha. Fica no cantinho aqui, para trabalhar. Sou o Cabo Cosmo, da Patrulha Maria da Penha. Atuamos desde agosto de 2019. Esse ano completamos 6 anos, né? Esse tipo de policiamento. A Patrulha Maria da Penha, ela faz a fiscalização e acompanhamento
das mulheres vítimas de violência doméstica, né, as mulheres que possuem medida protetiva. A mulher sofrendo algum tipo de abuso, né, de algum tipo de violência, ela registrando essa situação, né, vai gerar o risco de ocorrência e ela vai solicitar uma medida protetiva. Essa medida protetiva vem para a gente, né, e a gente vai passar a acompanhar essa mulher, né, essa vítima de violência doméstica, e fiscalizar a medida dela contra o agressor, dando suporte, né, necessário, caso tenha um deslocamento da delegacia, ao hospital, né, para fazer toda a assistência a essa vítima de violência doméstica. Pode falar mais. Esse mês a gente está na campanha nacional, que é o Agosto de Lilás, e a Operação Chamar. Ela é uma operação nacional, né, nível nacional, que intensifica a fiscalização e o acompanhamento, né, dessas medidas protetivas e palestras, né, em escolas, em rede municipal, rede de educação, tendo a conscientização, né, e a importância do combate à violência doméstica, né, que é um assunto tão sensível, né, e tão importante no nosso meio e não poderia deixar estar de fora desse conselho. É um prazer cumprimentar aqui a mesa, Coronel, que já conheci no dia da posse. Coronel Hudson, prazer conhecê-lo, né, e os demais membros, né, Coronel Castelano, Vinícius. Bom, trazendo alguns dados aqui também, né, só complementando, a gente está falando de trânsito, o vereador Marcos Marins trouxe algumas informações. Eu sou engenheiro de formação, assumi a secretaria agora em janeiro, junto ao também engenheiro Luiz Felipe Vaz Mestre, né, que é o atual secretário, e iniciamos um trabalho de revitalização e sinalização, né. Hoje a gente já tem os dados de ter revitalizado a sinalização horizontal com aproximadamente 5.000 metros quadrados de pintura já realizados na cidade, a troca, substituição e implantação de novas placas da ordem de 200 unidades já foram substituídas e a gente tem mais ainda para fazer. Existem projetos em curso, tá, para alterações viárias na cidade, de fato. A gente está com estudos de contagem de veículos para a área do Suspiro, General Osório, descida do viaduto, né, Emil Clef, que dá todo acesso ao Paissandu. Então a gente está fazendo um trabalho de contagem com origem e destino. E por que a importância disso? Hoje a gente modificar o trânsito de qualquer cidade sem uso de tecnologia é um tiro no pé. A cidade de Friburgo hoje possui a maior frota de veículo por habitante do estado do Rio de Janeiro, em Friburgo. E não estamos nem contando aqui aqueles veículos que rodam aqui por passagem, porque a gente está no centro do estado. Então, cortam aqui 5 rodovias, que é a RJ 130, 148, 142, 150 e 116. Todas elas desembocam no centro da cidade de Friburgo. Então a gente tem todas essas rodovias estaduais aqui e nossa frota própria do município, tá? Então a gente tem estudos para alteração, algumas alterações na região do entorno do Paissandu. A gente entende que é um desafio muito grande, é uma das poucas rotatórias do país que tem semáforo no seu entorno, uma das poucas que tem no centro, o Paissandu. Em face de um crescimento realmente muito grande da frota, ela cresce a uma taxa de 4,5% ao ano, segundo dados que a gente apurou junto ao Detran. Eu até brinco, né? Friburgo é uma cidade que exporta lingerie, mas ao mesmo tempo, muitos dos colegas sacoleiros acabam registrando seus veículos fora do estado por conta do IPVA. A gente não tem o número exato, porque assim, seria X, vou dizer, tem tantos carros registrados fora do estado, mas que são daqui. Se não está registrado aqui, não é número oficial. Então, a gente não pode citar esse número, mas a gente conhece. Eu tenho amigos, por exemplo, que registraram carro fora, né? E a gente tem outros projetos também. A Avenida Nossa Senhora do Amparo, a gente já tem um projeto pronto de implementação, com sinalização, bolsões de acesso para que os veículos que vão fazer o traslado na Nossa Senhora do Amparo possam fazer recuos. E aí você vai me perguntar, mas por que a gente não coloca a Nossa Senhora do Amparo, por exemplo, como uma única? A gente tem outras comunidades acima, como o Coronel Hudson aqui foi muito feliz na fala dele. Friburgo é cortada pelo Rio Bengalas, né? Rio Cônego e o Rio Santo Antônio, eu sempre esqueço o nome dele, que desemboca no Bengalas, e nos nossos entornos, montanha. Então hoje, quando se fala em grandes obras viárias, a gente está falando estritamente de obra de arte. Túnel, ponte, viadutos, que são obras extremamente caras,
são obras que demandam inúmeras licenças. A legislação ambiental de hoje é totalmente diferente das gestões das décadas de 60, 70 e 80. Né? Eu creio que hoje o Dr. Leonardo não abriria a Serra Mar com a facilidade que foi, facilidade de modo dizer, né? O licenciamento ambiental hoje ele é extremamente complexo, tá? Do ponto de vista de rodovias e vias. Então, a gente enfrenta hoje uma dificuldade maior de gerir trânsito e de criar novas rotas do que se fazia 50 anos atrás. Fato a gente está realmente com uma malha viária muito maior, né, nem se compara, mas a gente tem ruas ainda de 40 anos atrás. Né? E hoje, o que a Secretaria tem feito são, de fato, inúmeros estudos para otimizar as vias que temos. Né? Algumas alterações pequenas que a gente já está elaborando, como modificação, às vezes, de posicionamento de semáforo. O semáforo que hoje está em determinado ponto vai ser alterado. Eu só não vou citar para não criar expectativas, mas tem a Avenida dos Ferroviários, também está no nosso radar, assim como a Nossa Senhora do Amparo. Avenida Brasil? A Avenida Brasil é um desejo do prefeito Johnny Maicon entregar uma boa parcela dela pronta. Né? Ele falou em 70% de vontade de entrega. Né? A gente estima que talvez 70% não seja possível, mas a gente está aí trabalhando para entregar a maior parte dela, com certeza. Corredor exclusivo para ônibus, a gente está discutindo isso com o DR, na governador Roberto Silveira, então tem uma discussão já em andamento com o presidente do DR, né, o Pedro Ramos. Então existe um trabalho aí interno muito forte sendo feito, algumas alterações pequenas que realmente a gente depende de muita ajuda do motorista, como por exemplo foi o projeto da alteração aqui na frente da Francisco Miele, quando a gente criou ali agora 3 faixas na Francisco Miele e na Antônio Macedo. Porque você mantém faixas 1 e 2 direcionadas a quem vai cruzar a ponte do Suspiro e a faixa 3 disponível para quem quer seguir em direção à Avenida Euterpe e Duas Pedras. Tá? Assim como na Antônio Macedo, que é aquela rua, para quem não sabe, é onde termina o José Eugênio Miller e já inicia ela no cruzamento ali com o Friburgo Shopping. Mas realmente falha um pouco às vezes do motorista. Ele chega pela faixa 3 que está livre, na Francisco Miele, e ele para o veículo apontado para o Suspiro. Então a gente também já iniciou a discussão com a Secretaria de Obras para prolongar um pouco ali o canteiro central. Aí realmente quem estiver na faixa 3 vai usar a faixa 3 para o destino correto. Então existem muitos projetos sendo elaborados pela equipe de engenharia da Secretaria de Mobilidade e Urbanismo. Né? E até, peço desculpa, mas eu não apresentei o meu cargo. Né? Hoje eu ocupo a Subsecretaria de Urbanismo e Modernização, não atuo diretamente na operação de trânsito, mas no apoio a projetos e elaboração de projetos de sinalização, mudança viária. Em relação àquele sinal que foi colocado em frente à Câmara Municipal, eu sou morador do bairro Suíço. Sim. A gente tem uma dificuldade enorme de entrar ali na rua porque carros ficam parados dos dois lados. A gente, quando estava lá o secretário, a gente solicitava ele, ia sempre alguém das MOMO lá fiscalizar. Continuam parando carros ali e tiraram o sinal. Piorou mais ainda o trânsito. Então, Na entrada da Farinha Filho ali. Entrada da Farinha Filho, na subida para o bairro Suíço, ao lado da Câmara. Sim. Então, esse semáforo ele foi instalado ali, ainda está no período portariado de 90 dias de teste. Tá? O que motivou a instalação desse semáforo no primeiro momento é realmente frear o ímpeto de quem vem em velocidade mais elevada, até para a Secretaria ter um pouco mais de time para fazer as licitações necessárias. Tá? De fato, os agentes têm lá, hoje inclusive, eu participo do grupo dos agentes, houveram algumas autuações, remoções ali na área, porque a gente sabe que existe o comportamento reiterado do condutor. Mas hoje mesmo eu sei que teve ali algumas ações ali na parte da manhã e semanalmente é feito sim as autuações. Vai ser mantido o sinal ali, então, vai ser retirado? A gente ainda não tem uma definição para ele ainda está no período de teste. Entendeu? Houve algumas... ele foi ligado, depois ele foi desligado para alguns ajustes, tá? E ele deve ser religado ainda nessa semana. A gente fez ajuste também no semáforo da Monte Líbano. Existe um outro plano também para Monte Líbano subir direto. Né? Quem já teve a oportunidade de sair do país e
Não sei, quem já foi aos Estados Unidos aqui? Então, assim, na região da Flórida, quem já foi lá já percebeu. Toda curva à direita, ela é dotada de uma placa de stop. Pare. Você parou, olhou, você tem disponibilidade, você conduz e segue na via. A ideia é de fazer na Monte Líbano a mesma situação. Só vai funcionar o semáforo para quem for cruzar a Augusto Neto. Para quem vai subir, ele vai poder subir direto. Olhou, está livre, ele pode subir. Então isso vai conseguir. Isso não é só nessa rua, tá? Em outras ruas a gente vai fazer a mesma coisa. Mas para vocês que estão todos aqui, e aí trago aí a pergunta à plateia, né, que nos assiste aqui. Toda vez que a gente faz uma alteração e eu preciso tirar estacionamento, para você que mora ou que trabalha, é muito mais traumático. Concordam comigo? E aí o que a gente sempre fala, né? É melhor eu fazer uma rua, rodar um quarteirão, porque você não tem aquela dor de não poder parar o veículo. Estou falando uma besteira? Acho que não. Né? Então, muitas vezes a gente tem optado por fazer alguns estudos mais aprofundados, olhando não só para uma rua, para um trecho, mas, às vezes, para mais de um quarteirão. Que movimento eu posso fazer nesse entorno para que eu penalize menos quem trafega por aqui, bem como quem reside ou trabalha na área? Então, esse tem sido o pensamento humano da Secretaria, de não só determinar. Não só vem aqui, boto meia dúzia de placa proibido para estacionar e vou embora. E espero que a população que se vire. Não é esse o pensamento da Secretaria. O pensamento da Secretaria é, de fato, realizar os estudos necessários para causar o mínimo de impacto com melhoria de trânsito. Esse tem sido o pensamento e a abordagem que a gente tem adotado. Eu fiz até uma palhinha, mas eu acho que eu já falei quase tudo, né? Dos projetos que a gente está tocando lá. Nossa Senhora do Amparo, Ferroviário, General Osório, está sendo feito estudo também com contagem de origem e destino, porque a gente já recebeu pessoas lá pedindo, vira General Osório ao contrário. Perfeitamente. Só que eu resolvo o problema da rodovia ao lado, no sentido Conselheiro Olaria. Mas quando dá 5 horas da tarde, quem desce pelo Lattes Pinheiro, Souza Cardoso, chega no Suspiro, ele vai pegar General Osório, Prudente de Moraes, para sair já lá em Duas Pedras. O que eu faço com esse tráfego? Faço ele cruzar uma ponte para pegar o TERP? Então, trânsito é um organismo vivo. Você mexeu num ponto aqui, o reflexo vem cá do outro lado. Sem esquecer do pedestre. Não. E aí é outro ponto. Quando houve agora a reforma administrativa em janeiro, a Secretaria de Mobilidade e Urbanismo, ela teve a essência alterada. Passou-se a adotar, de fato, o planejamento de via, que é lote a lote. Então, hoje, a Subsecretaria de Urbanismo, que é a subsecretaria que eu coordeno, trata também das calçadas, a gente analisa os projetos de intervenção em calçada, a gente analisa as intervenções que são solicitadas até pelo próprio cidadão, que quer fazer uma alteração, quer fazer uma rampa de acesso. Então, a gente analisa isso seguindo a legislação vigente, que são as LBRs 9050, 16537, manual do Calçada Legal aqui de Nova Friburgo, né? Que também preconiza, de fato, que o pedestre tenha prioridade, de fato, no uso do passeio público. Só uma pergunta. Perfeitamente. Nós sabemos que existe uma legislação para os veículos intermunicipais, não é isso? E foi feita uma obra, na nossa época, o Alexandre Ana Braga. Isso. Para alargar a terceira faixa. Alargar a terceira faixa. Só que os ônibus intermunicipais estão parando, voltaram para ali. Mas a legislação não permite, se não me engano, a não ser que tenha havido alguma alteração. Né? Porque por isso foi criado o Terminal Norte e o Terminal Sul, e seria menos veículos de outros municípios para dentro da cidade. Né? Mas quem sabe que tenha havido aqui um acordo, porque tem municípios próximos, uma questão das universidades. Senão eles ficariam também prejudicados, porque teriam que parar ou no norte ou no sul para poder vir estudar aqui no centro da cidade. Pode ser isso. Isso está acontecendo também com as vans, e elas estão muito soltas e atuando em vários setores do município. E eu sei que a legislação não permite isso. É só esse posicionamento que eu gostaria de ouvir. Isso tem uma coisa. Bom, com relação aos ônibus intermunicipais, de fato,
A informação que a gente tem aqui remonta ao governo anterior, tá? Não à gestão de Johnny Michael anterior, mas ao governo anterior. Parece que um acordo para os ônibus voltarem a trafegar até o centro da cidade para beneficiar de fato o cidadão até de outra cidade que chega na Nova Friburgo e não consegue, às vezes, custear dois transportes. Essa é a informação que eu tenho. Todavia, a gente já iniciou uma tratativa com as 3 principais viações que operam o transporte municipal naquela área, que é a Aviação Brasil, Teresópolis e a 1001. Tá? Nosso objetivo é realmente mover eles daquele ponto específico, não prejudicando os cidadãos de outras cidades. Talvez para uma rua lateral, a gente está pensando na rua de trás ali, que agora me fugiu o nome dela, né? Não, a Padre Saboia é da frente, a de trás é que contorna ali o antigo Esquina 2, né, para sair de volta na Luterana. A gente está pensando em retornar para ali, a gente já está fazendo algumas análises, porque já foi ali, mas eu não sei em que momento foi alterado, porque a informação que a gente tem também é que havia um problema para entrar, quando fazer a curva ali do lado da praça, quase no Central Park. Chegava ali, havia alguns veículos estacionados e o ônibus acabava travando a rotatória do Paissandu, né? Um outro ponto que o senhor perguntou foi do transporte de universitários, né? A gente já tem traçado algumas rotas, já está conversando também com as universidades para que os ônibus façam rotas específicas. A Estácio de Sá hoje é uma das principais, né? A Cândido Mendes hoje tem um número de alunos reduzido, né? Talvez agora com o início das atividades da Faculdade de Medicina aqui, a gente volte a ter ali um movimento um pouco maior. E a UF também, né, que recebe um quantitativo interessante de alunos, mas hoje o maior volume ainda se desloca ali para a região de Sanssouci, com a Estácio, mas a gente já está elaborando ali com eles rotas específicas onde haja possibilidade de passagem e manobra dos veículos. Muito obrigado. Então, eu fiz esse hino e o apoio aqui do meu filho, William Fel. Aí também, vou fazer também, se você escrever em casa aí. William, por favor, coloca aí para o pessoal ver aí. Eu vou querer o apoio de todos vocês. Temos um legado sem igual, com disciplina e liderança, Guarda Civil Municipal, com respeito e confiança. Nosso manto é a bandeira brasileira, entoamos sempre o hino nacional, formando um grupamento de elite em Nova Friburgo para a paz municipal. Honramos a nossa bandeira, a cidade por nós protegida. No seio de nossas fileiras surge a guarda forte e destemida. Honramos a nossa bandeira, a cidade por nós protegida. No seio de nossas fileiras surge a guarda forte e destemida. O acervo cultural do nosso povo, patrimônio dessa histórica cidade, temos uma lição de popularidade, de razão de qualidade. Saudamos Nova Friburgo, que tem essa glória. Esse é o nosso orgulho, fazemos parte da história do Brasil. Honramos a nossa bandeira, a cidade por nós protegida. No seio de nossas fileiras surge a guarda forte e destemida. Honramos a nossa bandeira, a cidade por nós protegida. No seio de nossas fileiras surge a guarda forte e destemida.
A Elizabeth Souza Cruz também, que fez a parte também, né? Olhando aqui. Obrigado. Walter, muitíssimo obrigado mesmo. Olha só, eu queria agradecer, nós já estouramos nosso tempo aqui, 25 minutos, mas queria, sobremaneira, agradecer a todo mundo, dizer que hoje, de todas as reuniões que nós tivemos, né, pelo menos na minha gestão, né, foi a que a gente teve a maior quantidade de pessoas, né? E a gente não tem normalmente 50 pessoas nas nossas reuniões. Então, eu queria louvar, agradecer a todos. Tá? Infelizmente, nós não tivemos a oportunidade de homenagear aqui o Dr. Herbert. Vou guardar o presente dele para que nós possamos fazer isso no próximo mês. Tá ok? E gostaria de dar boa noite aos senhores, agradecer a presença de todos e já avisar aos senhores para que, por favor, reservem vossas agendas para que nós vamos nos encontrar aqui na última quarta-feira do mês de setembro. Muito obrigado, uma boa noite a todos.